O que é realmente o amor próprio? Aqui no Google diz assim, ó, é o apreço por si mesmo, incluindo pensamentos e sentimentos positivos em relação a si mesmo. E a prática de cuidar de suas necessidades sem sacrificar seu bem-estar. Ó, pensamentos e sentimentos positivos em relação a si mesmo. Então, aqui no mundo, né, essa ideia de amor próprio é onde a gente vê capacidades e vê habilidades, vê conceitos que a gente atribui a nós mesmos. Então, eu fico dizendo aqui que eu sou uma pessoa muito dedicada, né? Eu sou uma pessoa muito generosa, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que se importa com os outros, eu sou uma pessoa que tá sempre preocupada em realizar coisas com perfeccionismo, né? Eu posso atribuir muitas características aqui, né, dessa ideia de amor próprio, como se fosse me trazer um valor, para eu afirmar para mim mesma aqui que eu tenho valor. E aí a gente continua, né, trazendo aqui muitas dessas características e mostra isso para o mundo, né? Eu fico mostrando isso para as pessoas e até me auto-vangloriando, assim, me auto-valorizando, né? O quanto a gente vê nas redes sociais, não é difícil de ver, né? Os perfis lá são de pessoas, nossa, olha, mostrando o meu melhor, né? Mostrando o meu melhor para o mundo e afirmando para mim mesma o quanto eu sou, né? Eu sou boa, eu sou algo que tem valor. Só que será que é isso que realmente a gente está acreditando sobre nós mesmos? Porque enquanto houver uma identificação com uma pessoa, enquanto eu me sinto um autoconceito, enquanto eu ainda vejo uma separação, então eu vejo características em mim que são diferentes de características em outro lá fora. E eu vejo diferença na existência, eu me vejo como uma existência aqui, nesse corpo, e aí tem algo que existe fora de mim, lá do outro lado. Automaticamente eu tô me identificando com um autoconceito. E para essa consciência, no nível metafísico, quando a gente traz aqui, né, para a metafísica de Um Curso em Milagres, essa ideia de amor próprio, isso é só uma máscara. No mundo, isso é só um véu colocado em cima do que a consciência realmente acredita e pensa sobre ela mesma. Porque quando a gente vai olhar, né, vai entrar em contato mesmo com o que a gente sente sobre nós mesmos, né, sobre o que a gente pensa, a gente vê que a gente se sente um lixo, assim, a gente não... Isso é muito mascarado, isso é muito... justamente por essa ideia de pensamento positivo sobre si mesmo, né? Mas no fundo, a consciência, ela tá se vendo num estado faltoso, num estado de incompleteza, então ela tá num lugar de se ver pequena, de se ver fraca, de se ver impotente, de se ver inferior, e todas essas ideias de pessoas muito determinadas e, né, que se impõem, tudo isso ainda, se for de dentro de um senso individual, ainda assim está escondendo crenças no nível metafísico. Ainda assim, a consciência ela está se vendo de uma forma inferior. Ela ainda está se vendo pequena, porque ela está se vendo limitada. A consciência ela permanece em Deus, né? Nós somos a criação de Deus. Eu sou Deus nesse instante, mas eu fico dizendo que eu sou a Júlia. Eu fico dizendo que eu sou um limite. Eu fico dizendo que eu sou uma coisa separada existindo fora de Deus e existindo a parte de outras imagens. Então, isso automaticamente gera aqui esse autoconceito que é o que a consciência está escondendo nesse nível metafísico, né? Ela se sente algo errado, algo que é horrível em relação ao que ela imagina que ela fez contra a totalidade, né? A consciência imagina que ela realmente fez algo contra Deus, né? Se conseguiu se separar, isso para ela é como se fosse um fato, né? Quando tem lá o pensamento que questiona assim, o que sou eu, né? Surge essa ideia de fazer algo fora, só que isso é impossível, e aí surge esse efeito se questiona assim, o que sou eu, onde eu estou, né? O que sou eu? E aí a resposta, que é essa consciência, que responde esse pensamento, dizendo, eu sou uma coisa separada. Só que esse questionamento de o que sou eu não é uma dúvida,
é uma afirmação já, dizendo que eu sou uma coisa à parte. Então isso gera todas as crenças aqui, que são essas ideias que a gente esconde sobre nós mesmos. Então a consciência se vê sem valor, ela se vê inferior, ela se vê pequena, se vê fraca, né? Ela se vê algo rejeitável, né? Algo que foi rejeitado, porque como se ela projetasse sobre Deus a ideia de ter sido afastada, rejeitada, né, da sua fonte. Então eu tô sozinha aqui por minha conta e risco. Então a consciência ela tá se vendo nesse estado. Só que o mundo agora serve para ocultar e esconder tudo isso. Então eu não olho pro que eu penso, eu não olho pro que eu acredito de mim, e aí eu vou aqui, ó, resolver as coisas. Eu vou ser bem-sucedida, eu vou, né, ter aqui todas essas características, eu vou desenvolver habilidades e coisas para ficar escondendo isso. E agora, não é pra gente fazer essas coisas, agora eu não vou mais, que nem essa coisa do amor próprio das mulheres, né? Agora eu não vou mais me arrumar, porque isso é uma coisa que, quando a consciência também, ela tá trazendo aqui a verdade do que ela é, a certeza de ser como Deus, a certeza de não ser esse autoconceito, sim, vai haver muito mais cuidado com essa ferramenta, mas no sentido de saber que ela é útil para passar a mensagem, né? Quando a gente passa a mensagem aqui, se eu venho aqui, né? Como muitas vezes lá no início, quando eu, né, comecei aqui os vídeos, eu realmente tava, assim, nem aí pra minha imagem, porque tinha uma ideia de que se é espiritual, eu não tenho que me preocupar com a minha imagem. É como se fosse assim, para eu retirar o significado dessa imagem aqui, eu tenho que, tipo, não me importar. E o não me importar parecia que era algo bom, só que é sim uma ideia de ainda manter essa certeza de ser sem valor, e aí esconder isso dizendo que não, eu não me importo, eu não ligo para minha imagem, porque isso não tem nada a ver com Deus, então eu vou, né, eu não preciso. Essa ideia de, sabe, de desapego, dessas pessoas que, sabe, tipo, ai, não precisa de maquiagem, e realmente não precisa, não é sobre usar ou não usar, fazer ou não fazer, mas é de que lugar eu tô partindo para fazer isso. Esse é o questionamento desse vídeo, assim, ó. De que lugar eu tô fazendo isso? Porque eu posso, sim, continuar fazendo, né, mas olhar o que tem por trás. Por exemplo, a consciência, ela se vê ali numa sensação de rejeição constante. Então, o que a gente faz para resolver a rejeição? A gente vai lá e, né, arruma os cabelos, sei lá, que nem eu fiz aqui, né, faz chapinha, coloca, que nem aqueles negócios, né, vai lá e coloca aqueles cílios, vai lá e coloca aquele monte de enchimento na boca, que eu acho, minha opinião, né, eu acho aquilo horroroso, eu acho que deixa a face, né, o rosto das mulheres, eu acho que, né, fica todo mundo igual lá, um igualzinho ao outro. Eu acho isso, para mim isso é desnecessário, mas para aquela mulher que tá lá colocando essas coisas, se você é uma delas, né, que tá colocando essas coisas, ok, mas olha o que tá por trás disso. Ali tem uma certeza de que eu sou sem valor, eu sou algo rejeitável, então eu preciso me adequar a imagem aqui no mundo, eu preciso ser aceita. Então, o que todo mundo tá fazendo, né? É sempre assim, tem uma modinha, uma coisinha, vai todo mundo seguindo de carreirinha, porque aquilo é o que tá tendo a aceitação das pessoas. É como se, né, tivesse um grupo aí de pessoas que aceita aquela imagem, que acha aquela imagem bonita. Então, eu continuo escondendo aqui, ó, o que eu penso sobre mim, e aí eu fico passando essa imagem aqui, aí eu recebo elogio, aí vem alguém e diz, nossa, como tu tá linda, nossa, fiquei... Então, o autoconceito fica ali, ó, protegidinho e escondendo a certeza de ser algo separado de Deus. E isso gera só mais do mesmo, né? Mais, porque parece que a consciência, ela tá escondendo, mas ela tá afirmando essa certeza. Então, ela parece que tá escondendo a rejeição, mas como ela foge, ela resolve, ela tenta resolver aqui no mundo agora, isso é projetado de novo, e isso vai aparecer em alguma cena em que eu vou ter que lidar com alguma situação. A dissociação do momento em que eu escondo para o momento em que eu vou lidar com o resultado disso, eles estão separados. Por isso que a consciência não enxerga, não vê que foi ela que decidiu por aquela situação ali,
só que ela decidiu isso aparentemente, né, num outro instante, e naquele instante que aparece alguém que traz exatamente o que ela pensa sobre ela, ela pensa que é uma vítima. Então agora eu sou vítima, ó. É o outro lá que tá me tornando, que tá me rejeitando, né? Sei lá, a consciência confirma tanto a rejeição que no relacionamento, sei lá, ela é traída. Ela é, sei lá, a pessoa vai embora, né? Eu não quero mais ficar contigo. E aí vem o quê? A sensação de rejeição. Mas é porque ela tá mantendo uma sequência, uma sucessão de pequenas atitudes ali, escondendo a certeza na rejeição, e aí só reencenando essas mesmas crenças. E agora tudo isso é para resolver crença? Não, mas é para saber aonde a consciência está colocando a certeza de existir. No momento que vem ali uma vontade de, sei lá, tô me sentindo feia aqui, né? Sei lá, acordei, tô me sentindo horrorosa, e aí eu vou lá e tá com maquiagem, né? Começa a colocar maquiagem ali. Onde que tá a minha certeza de existir, né? O que eu tô sentindo com isso? Se eu tô sentindo uma sensação de que eu quero arrumar isso aqui, né? Para os outros me aceitarem, para os outros, né, não verem a imagem que eu tô passando aqui, que é fake, é isso, que é aquilo, eu preciso reconhecer que eu tô vendo a dualidade, é isso que tá acontecendo. A consciência não tá perdoando a ideia de ser rejeitada aqui e o outro lá para rejeitar. Não, é que nesse instante eu tô validando todo um contexto de existir a parte de Deus, porque eu fico dizendo que tem eu aqui, eu sou isso aqui, eu sou esse corpo, e aí tem um corpo aqui para ser rejeitado por aquelas outras imagens lá que vão olhar para esse aqui e vão sentir coisas. Então, ó, eu sinto coisas aqui, trago a identificação para esse corpo, né? Tem emoções ali quando a gente olha no espelho e não se gosta. Então, tem sensações ali. Então, quando, né, tem o outro ali, tá fazendo a mesma coisa, a gente tá mantendo o senso de dois e não tá reconhecendo nesse instante que eu sou como Deus me criou. A lição de hoje, que é a primeira lição dessa revisão, é a lição 171, que diz: Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, Deus é só amor e, portanto, eu também. Isso não é uma separação, mas é uma coisa só. Então, se Deus é amor e, portanto, eu também, então quem é esse eu que está sentindo essas coisas aqui sobre essa imagem aqui, que parece sobre essa imagem? Quem é? Se não crenças de um autoconceito se vendo a parte de Deus. Então é nesse momento que a consciência atua aqui, lembra a consciência, não tem ninguém para ser rejeitado aqui, não tem eu e não tem o outro, e não quer dizer na forma, tipo assim, ai meu Deus, na prática aqui não é que eu não vou ali botar a maquiagem, né? Não é que eu não vou arrumar o rosto ou não vou arrumar meu cabelo se eu vejo que o cabelo tá todo bagunçado, né? Não é sobre, agora, que nem eu falei antes, né? Me deixar e me largar, não é sobre isso. Mas é questionar a certeza e atuar diante disso. E saber que aquilo ali, naquele momento, tá, eu vou arrumar aqui, mas isso não tem a ver com existir. A existência não tem a ver com isso. E aí a gente aceita isso, que é a lição, uma das lições que tá aqui nessa revisão, que é: todas as coisas são ecos da voz por Deus e o poder de decisão é meu. Então, eu passo a usar todas essas sensações que vêm, né, todos esses pensamentos que vêm aqui sobre essa imagem, né, sobre o que eu penso que eu sou. Então, eu uso tudo isso, né, como ecos da voz por Deus, para que essa consciência relembre agora, no lugar disso que ela inventou para chamar de eu, ela lembre que a realidade não é isso, né? O que eu sou não são crenças, o que eu sou não é essa que se vê rejeitada, essa que se vê sem valor. Isso são crenças e eu preciso assumir que eu me vejo assim. Nossa, olha o quanto eu me vejo sem valor. Nossa, olha o quanto eu acredito mesmo que eu sou rejeitada, que eu sou inferior, que eu tô em falta, não importa qual o que seja o autoconceito ali, naquele instante, mas olha o quanto eu me sinto uma coisa que faltosa, uma coisa incompleta, e olha o quanto isso não é a verdade do que eu sou. Então, deixa eu manter isso aqui
e ensinar para essa consciência que ela não é o que ela pensa que é, né? Que isso é falso, isso não é a verdade sobre o que eu sou e sobre o que o outro é. E assim eu passo a também não confirmar outras imagens que apareçam diante de mim que queiram confirmar a mesma coisa. E aí, automaticamente, quando eu libero isso em mim, então eu não vou ficar caçando situações em que eu tenha que atrair pessoas que me rejeitem. Então, por isso eu libero a todos, né? Por isso o perdão é o perdão da consciência e não meu perdão aqui individual. Isso é por todos, né? Isso é sempre dito. Eu não tenho que pensar de uma forma onde eu penso que só eu tô fazendo uma coisa aqui para mim. Isso é muito maior do que a consciência consegue conceber muitas vezes nesse momento. Então, é isso. Esse é um convite para essa autoobservação e para esse poder de decisão que é nosso. Então é isso. Um beijo a todos e tchau.